Bom dia! Está começando mais uma edição do Hora Geral. E aí, como é que estão as coisas por aí? Tudo certo? Tudo gostoso? Como é que foi o final de semana, hein? Final de semana foi bom, não foi não? Pelo menos o tempo foi agradável, fez sol, tá certo que na sombra estava um pouco de frio, né? Mas no sol estava muito gostoso. Espero que você tenha tido um final de semana bem aproveitável com os amigos e com a família. E desde já, quero desejar a você uma ótima semana que está começando hoje, que seja uma semana de muitas alegrias, de muita saúde e de muito trabalho. Hora Geral ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Você sabe que o nosso programa vai ao ar diariamente em 2 edições, ao vivo às 7 horas da manhã e com reapresentação às 4 horas da tarde. E hoje é segunda-feira. Hoje é dia 11 de julho de 2016 e nós temos uma comemoração hoje, hein? Hoje é comemorado o Dia Mundial da População. Mas por que o dia 11 de julho é lembrado como o Dia Mundial da População? É que foi no dia de hoje, em 1989, que nós atingimos a marca de 5 bilhões de pessoas no mundo inteiro. É gente demais, né não? A gente já está em 7. Isso quer dizer que há um crescimento aí anual de 75 milhões de pessoas por ano no mundo. E o dia foi criado até para a gente ter essa preocupação, né? E pensar em ações, porque é muita gente, né? Então a gente tem que pensar em ações sociais, a gente tem que pensar, por exemplo, que tem muita gente que não tem acesso à saúde ainda, né? A gente tem um grande problema de alimentação, tem alimentos sobrando em alguns lugares e faltando em outros, não é? Então são assuntos que são lembrados, e aí a ONU foi uma data criada pela ONU, e aí é uma data que foi criada para se repensar e sempre se discutir a questão da população. Lembrando que você que perdeu algum programa, quer rever alguma entrevista, sempre está lá no euestoucomvocê.com.br. euestoucomvocê.com.br. Nesse site você tem acesso a todo o nosso conteúdo. Fica lá arquivadinho para você rever todos os nossos programas. Para você que quer entrar em contato conosco, será um grande prazer receber a sua participação. Pode ser por e-mail no horageral@euestoucomvocê.com.br. Você também pode curtir a nossa página no Facebook. A gente tem várias postagens, a gente até pede para que você entre lá no nosso Face, curta a nossa página, curta as nossas postagens, compartilhe, participe junto com a gente, faça o programa junto conosco, facebook.com/Hora Geral. Você pode participar também, sabe como? Por telefone, o 3041-6777. 3041-6777, esse é o telefone para você entrar em contato com a nossa produção, e temos também o WhatsApp. Aliás, sempre lembrando que no WhatsApp é aquela maneira muito legal para você participar conosco, no 981387000, você manda sua mensagem de texto, pode também gravar um áudio, pode gravar um vídeo, manda aí, diz onde você está curtindo a nossa programação, manda um vídeo para nós aí contando como é que está o seu dia, participe conosco, 981387000, e são através também desses contatos que você participa do programa fazendo a sua pergunta, a sua sugestão, também fazendo a sua crítica, tá? Já já nós teremos um convidado para você também participar, fazendo a sua pergunta ao nosso convidado. Agora é importante que você não esqueça que eu e toda a nossa produção do Hora Geral estamos com você. E vamos agora conhecer as manchetes dos principais jornais desta segunda-feira. Vamos lá. Começando com o jornal Folha de São Paulo. Folha de São Paulo que traz na sua manchete de capa: estados travam salários e repasse a fornecedores. Com a crise, dívida de governadores aumenta 82% em relação ao ano passado. Em meio a uma grave crise econômica, os governadores atrasam uma fatia crescente dos pagamentos para fornecedores e funcionários. A dívida acumulada apenas nos primeiros 4 meses deste ano já chega a 11,4 bilhões de reais. E um levantamento do jornal mostra que esse passivo subiu 82% em relação ao verificado no mesmo período do ano passado. São despesas registradas nos balanços e que correspondem a serviços prestados e a produtos que foram entregues. O problema dos estados é semelhante ao que aflige o governo federal. As despesas continuam se expandindo, mas a receita cai. Só que a União pode recorrer ao mercado financeiro para tapar o buraco, e estados e municípios não. Então, nesse momento, pelo menos 10 estados estão atrasando o pagamento dos funcionários públicos. O Rio é o caso que ganhou mais repercussão, com as greves de servidores e decreto de calamidade financeira perto da Olimpíada. Aqui à esquerda na Folha de São Paulo, Câmara marca eleição para esta quarta e complica Cunha. O Palácio do Planalto fechou um acordo para que a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados ocorra nesta quarta-feira. Os partidos do Centrão, aliados do deputado afastado Eduardo Cunha,
pretendiam realizar a votação nesta terça. O objetivo era derrubar a sessão, que deve rejeitar o último recurso contra a cassação do ex-presidente da casa. A gente tem aqui também uma foto grande aqui. Podemos mudar a página aqui da Folha para ver a foto melhor? Aqui, ó. Essa é a foto aí do time de Portugal, a seleção de Portugal, né, com o Cristiano Ronaldo, que saiu machucado. Aliás, mandar um grande abraço aqui a toda a colônia portuguesa, né? E parabenizar pelo título de Portugal, primeira vez que é campeã na Eurocopa, e mostrou que é um time que não dependeu apenas de um jogador, né? O Cristiano Ronaldo, que se lesionou mais ou menos lá pelos 10 minutos do primeiro tempo, tentou ficar em campo, saiu do gramado, colocou lá uma proteção no joelho, voltou, e aí lá pelos 20 minutos não deu mais para o Cristiano Ronaldo, ele teve que sair do jogo, o jogo que estava 0-0, e assim ficou até o segundo tempo da prorrogação, quando Portugal conseguiu fazer um gol muito bonito, né? E aí conseguiu chegar ao título da Eurocopa. A seleção de Portugal, que não empolgou muito, né? Teve lá na sua primeira fase os 3 primeiros jogos da competição, empatou os 3 primeiros jogos, só foi ter a primeira vitória nas oitavas de final, aí nas quartas de final voltou a empatar mais uma vez e venceu nos pênaltis. Na semifinal venceu o País de Gales por 2-0 e acabou vencendo na final a França por 1-0 e levou aí o título da Eurocopa pela primeira vez. Então, parabéns à seleção portuguesa, parabéns à comunidade portuguesa que acompanhou. Eu percebi ontem que assim que acabou o jogo, vários fogos, né, foram disparados, todo mundo soltando rojão, fazendo uma festa. É a comunidade portuguesa comemorando e tem que comemorar mesmo. Vamos continuar aqui com as notícias aqui dos jornais. Na Folha de São Paulo, continuando na Folha de São Paulo, que diz: grupos de apoio para agressores ganham espaço. Homens acusados de violência doméstica são encaminhados pela justiça ou vão por conta própria a reuniões em que refletem sobre seus atos. Os espaços para agressores são previstos pela Lei Maria da Penha. Há ao menos 25 desses grupos em 9 estados. Tem uma outra foto menor aqui na Folha de São Paulo que fala sobre a Venezuela. Por comida, 35 mil venezuelanos cruzam fronteira. Acabei de falar agora aqui sobre o Dia Mundial da População, né? Falando sobre a distribuição de alimentos. Em alguns lugares tem muitos, em outros tem poucos. É o caso aqui da Venezuela. O desabastecimento crônico levou mais de 35 venezuelanos a cruzar a fronteira com a Colômbia neste domingo, dia 10, ontem, para comprar alimentos e produtos básicos. É a primeira vez que a travessia em larga escala é liberada pelo governo Nicolás Maduro desde agosto de 2015. Aqui a gente vê a foto, realmente são muitas pessoas. E aqui bem no primeiro plano da foto aqui uma criança, né, talvez no ombro do pai, junto com essa multidão atravessando a divisa aí com a Colômbia na cidade de Cúcuta, em busca de produtos básicos. Vamos à próxima publicação, que é o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo traz aqui também, na sua matéria de capa: favoritos a presidir Câmara têm pendências na Justiça. Dos 6 nomes mais cotados para a sucessão do Eduardo Cunha, 4 estão enfrentando algum tipo de processo, né? Então, um levantamento do Estado que mostra que dos 6 deputados favoritos à sucessão do Eduardo Cunha na presidência da Câmara, 4 enfrentam algum tipo de processo judicial, né? Um foi citado na Lava Jato e o 6º não responde mais às ações porque os crimes dos quais o acusado prescreveram. Tá aí o pessoal que está atrás aí da vaga do Cunha. Tem que tomar cuidado do seu lado também, né? Olha, Machado, mostra o Estado de novo, para a gente ver essa matéria aqui ao lado da direita, que é importante essa, ó. PCC está por trás de super roubos a empresas de valores em São Paulo, hein? Investigações do DEIC mostram que o PCC é o responsável pelos 3 grandes roubos a empresas de transportes de valores, que renderam pelo menos 138 milhões de reais aos criminosos, hein? Os policiais têm uma lista de indícios que ligam a 3 ações ocorridas em março, em Campinas, em abril em Santos e na semana passada em Ribeirão Preto. Para os investigadores, os crimes foram planejados pelo mesmo grupo. Mudando a folha aqui do Estado de São Paulo, a segunda página, trazendo aqui a notícia do Banco Comercial lucra 8 bilhões com o programa do BNDES. Os bancos comerciais concentraram os lucros de maior programa de crédito público subsidiado feito no país, né? O Programa de Sustentação do Investimento. O BNDES liderou o programa, mas teve papel marginal nos empréstimos. Dos 10 bilhões de reais de lucro que foram gerados com essas operações, 8 bilhões de reais ficaram com os bancos comerciais e apenas 2 bilhões com o BNDES. Na foto de destaque do Estado de São Paulo, também trazendo aqui a festa portuguesa, finalmente uma festa portuguesa,
com o Cristiano Ronaldo aí deitado no solo, comemorando com seus companheiros de equipe, né? Contra todos os prognósticos que apontavam a França como favorita, Portugal conquistou ontem a Eurocopa 2016 em vitória na prorrogação. O heroísmo da equipe, que venceu os donos da casa, foi ainda maior por conta do seu astro Cristiano Ronaldo, artilheiro da equipe, né? Que deixou o campo machucado no início do jogo aos 24 minutos. Tem uma notícia aqui também bem pequenininha aqui no estado, mas é que está falando aqui da seleção feminina, do vôlei feminino, que ganhou o Grand Prix de vôlei, venceu os Estados Unidos por 3-2 no final, na Tailândia, um resultado, né, que fez crescer o favoritismo do time para buscar o tricampeonato olímpico. Tá de parabéns aí as meninas do vôlei brasileiro que venceram aí o Grand Prix de vôlei. Parabéns por mais essa vitória e quem sabe agora na Olimpíada, né, nós venhamos aí com um título. Tem outra foto aqui embaixo do estado de São Paulo que fala da Venezuela, olha lá. Olha que coisa triste, né? Saída da Venezuela em busca de comida. Durante 12 horas, a Colômbia abriu sua fronteira com a Venezuela e o tempo foi suficiente para que milhares de venezuelanos cruzassem a divisa a pé para comprar em Cúcuta alimentos e remédios que faltam em seu país. Vamos à próxima publicação que vem o jornal A Tribuna. Vamos ver o que diz o jornal A Tribuna na sua matéria de capa? Falando sobre o assalto aqui também, olha, PCC organizou o assalto a Prosegur de Santos. Segundo o DEIC, grupo fez outros 2 roubos a transportadoras. O PCC é o responsável pelos 3 grandes roubos a empresas de transportes de valores ocorridos nos últimos 5 meses e que renderam pelo menos 138 milhões de reais aos criminosos. Segundo a investigação do DEIC, uma agenda apreendida com ladrões que roubaram a Protege em Campinas revelou que o chefe do bando recebeu 2 milhões de reais dos 48 milhões de reais levados. Cerca de 30 milhões foram direto para o PCC. A foto grande aqui no jornal A Tribuna também fala da festa portuguesa, né? Os portugueses em festa por conta do título da seleção portuguesa na Eurocopa. Aqui à direita também fala sobre uma outra notícia. Na queda de cobertura de ônibus mata 2 idosas. Vou comentar já já. Já eu vou comentar essa notícia aqui, uma nota que a gente vai passar para você aqui daqui a pouquinho. Vamos mudar aqui para a segunda metade do jornal A Tribuna, que traz aqui, ó o Cristiano Ronaldo aí, ó. Olha o Cristiano Ronaldo, as mulheres gostam do Cristiano Ronaldo, né? O machucado, o craque Cristiano Ronaldo, precisou ser substituído no primeiro tempo, mas Éder marcou na prorrogação e garantiu a festa lusa. Aqui também temos Dorival Júnior, que faz 1 ano no Santos e quer manter a equipe. A reestreia de Dorival Júnior pelo Santos completa 1 ano hoje e foi na vitória por 3-0 sobre o Figueirense. Satisfeito com seu trabalho, o treinador acredita que pode sim ser o campeão brasileiro de 2016. Ele diz que tem um arrependimento, jogar retrancado contra o Audax na Vila Belmiro. Traz também informação da Tocha Olímpica. A Tocha chega dia 22 e terá encontro de campeões. A passagem da Tocha Olímpica na Baixada Santista no dia 22 vai marcar um encontro de campeões, com rostos desconhecidos, mas com trabalhos de referência nas comunidades de Praia Grande, São Vicente, Guarujá e Santos. Serão 200 condutores. Quem mais aqui? Tem esse outro acidente que também nós vamos dizer já aqui, porque nós tivemos um final de semana com registro aí de acidentes, né? Isso é muito triste, isso é muito triste. Quem mais aqui, ó? Santos registra 5 casos de AIDS por semana. Ao menos 5 novos casos de contaminação por HIV são diagnosticados por semana em Santos. E na maior parte das vezes, esses números afetam a população mais jovem, entre 15 e 29 anos. A estimativa é baseada no número de prontuários abertos em 2015 na cidade e mostra que 278 pessoas descobriram que estavam infectadas pelo vírus. É um dado muito triste esse do caso do HIV, porque é fácil de controlar. É só usar preservativo, não é? Você usa o preservativo, é lógico que existem outras maneiras de contágio, mas na maioria dos casos é através, né, da falta do uso do preservativo. Então é importante que sempre, em qualquer tipo de relação que você tenha, use o preservativo para que cada vez a gente diminua mais aí esses números de registros de AIDS na nossa região. Vamos para a próxima publicação. Quem está chegando aqui agora? Deixa eu ver quem está chegando aqui. Está chegando mais uma publicação. O Diário do Litoral. Diário do Litoral traz aqui na sua manchete: contratos da comunicação de Santos são investigados, hein?
A Promotoria de Justiça do Patrimônio Público abriu um inquérito civil para apurar denúncia de superfaturamento em 3 contratos assinados pela Secretaria de Comunicação e Resultados da Prefeitura de Santos. Os contratos somam mais de 16,8 milhões de reais. A administração municipal disse que já prestou esclarecimentos, mas o Ministério Público prossegue com pedidos. Aqui em cima nós temos em crise, saúde de São Vicente vive em constante desafio. Que triste também isso, né? Segunda cidade mais populosa da região, São Vicente possui 355.542 habitantes e, no entanto, a quantidade de equipamentos que atendem ao SUS no município não consegue suprir a demanda. Superlotação nas unidades e baixo número de leitos são problemas frequentes. Passando aqui para a segunda metade do diário, traz aqui na foto, olha aí a foto do São Paulo, que recebeu a lanterna do Brasileirão e venceu fácil por 3-0. Mas também empurrar bêbado na ladeira é fácil, né, São Paulo? Puxa, venceu de 3-0 aí, mas pelo menos deu um novo ânimo aí para o embate de quarta-feira pela Libertadores. E, a meu ver, aí o São Paulo não vai conseguir passar, não. Me desculpem os São Paulinos, mas vai ser muito difícil. Perdeu o primeiro jogo aqui em casa, onde deveria ter feito o resultado. Para reverter isso agora fora de casa, vai realmente ser muito difícil, viu? Desculpa os São Paulinos, não acredito muito no time do São Paulo nessa Libertadores. Agora é lógico que no futebol tudo pode acontecer, né? De repente o time adversário entra nervoso, ou logo nos primeiros minutos do jogo sai um jogador expulso, e aí pode mudar a história do jogo. Se nada de extraordinário acontecer, ao meu ver, o São Paulo não consegue passar na próxima etapa da Libertadores. Vamos ver o que tem mais aqui no jornal, no diário, aqui ao lado. Olha, o PCC também falando sobre o PCC, que foi responsável por mega assaltos a transportadoras. Vamos à próxima publicação, trazendo aqui o Jornal da Orla. Olha que foto essa, hein? Olha que foto essa lá na ponta da praia, quando houve a ressaca, que destruiu aí as muretas ali na ponta da praia, não é? Olha só que foto essa, hein? Fenômenos não tão naturais. E aí mudando aqui para outra metade da página do Jornal da Orla, além do fenômeno da ressaca, que destruiu aqui a mureta, também tem esse outro fenômeno. Muda para a segunda metade aqui do Jornal da Orla, para falar aqui desse... Olha isso aí da onda azul aí, ó. Olha lá, tá vendo? Olha aí. E aí o mar que está com tons avermelhados, ondas azul fluorescente, né? A cidade está com nevoeiro intenso, a maré extremamente alta, fortes ressacas. É o que está falando aqui essa notícia de capa do Jornal da Orla, né? Fenômenos não tão naturais, o que parece ser uma manifestação da força e até beleza da natureza, pode ter explicações preocupantes. Especialistas estudam se há relação entre aumento de frequência e intensidade destes fenômenos e interferências do ser humano no meio ambiente, como a poluição e a dragagem do canal do estuário. Também está trazendo aqui, ó, dizendo que a gente falou há pouco sobre os candidatos lá à presidência da Câmara. Está dizendo aqui, ó, o Beto Mansur, que entra na briga aí pela presidência da Câmara Federal, hein? Mas a gente viu lá que tem muita gente lá que está com problema na justiça, né? Não sei se é o caso dele, mas tem muita gente lá que está com problema na justiça. Vamos falar aqui também, olha a foto aqui da Caoa. Nós que estivemos a semana passada lá na inauguração da Caoa, né? A Caoa que a Caoa inaugurou a sua terceira loja na cidade. A nova concessionária que fica no Boqueirão é revendedora da Hyundai. Um abraço lá para o Xavier, que é o gerente lá da Caoa. Um rapaz muito simpático, muito profissional. E já combinei com ele aqui dele vir aqui um dia para a gente falar sobre o mercado automotivo e também falar sobre a Caoa, que traz aí uma nova unidade para a cidade. Olha aí, o Jornal da Orla falando aqui sobre o Dia da Pizza, que foi ontem. Você comemorou o Dia da Pizza ontem? Ontem foi o Dia da Pizza. Ou foi um dia bom para pedir uma pizza? O pessoal que chegou hoje aqui já meio com aquela cara de empanzinado, comeram pizza até não dá mais. Aproveitaram o Dia da Pizza, tá em promoção, né? Tá em promoção. Pediram mais do que uma, inclusive. Vamos para a próxima publicação que está chegando aqui no Hora Geral ao vivo pela Santa Cecília TV. Qual é a próxima publicação que chega? É o Boc News. O Boc News também dizendo voltando às origens. Apesar de ainda não ser maioria, cada vez mais mulheres têm optado pelos partos naturais em comparação com a cesárea. No Hospital São Lucas, este tipo de parto já chega a atingir a preferência de até 90% das mães em alguns meses. Ações públicas também incentivam a retomada dessa prática. Tem aqui na outra metade do Boc News, que tem informações aqui embaixo de eventos, né, que aconteceram aí no final de semana, aqui na nossa cidade, ó lá. O jornal
O Jornal BocNews trazendo aí essas informações. Vamos para a próxima publicação que está chegando aqui. Quem é que vem agora com a publicação? Ah, é o Expressinho. O Expressinho sempre chega com muita informação. Olha só, ponto de ônibus desarme e mata 2 idosas em São Vicente. Vamos comentar já já essa notícia. Aqui também fala sobre o PCC, que é responsável pelos assaltos a empresas de valores. Também diz moda agora é o mini casamento só para os mais chegados. Vamos para a segunda metade aqui. Olha aí que foto. Olha aí que foto. Muda aí. Olha que foto bonita essa, olha lá. Olha que foto bonita essa. O Cristiano Ronaldo segurando a taça de... Ah, não é essa? Não é? A foto bonita não é essa, família? É a outra? Deixa eu ver a outra foto, então. Eu só vi a do Cristiano Ronaldo. Ah, você está falando da Letícia. Ah, entendi. É a foto da Letícia. Diz que a Letícia está pegando o lugar da Melão, hein? Letícia pega o lugar da Melão. Ela pode, família? Pode pegar? Tá bom, então tá. Quem mais? Vamos para a outra metade. Mais uma página, olha lá. MC Gui canta na Capital Disco, já foi, né? É, o Sidney Magal também que trouxe o seu coração latino. Ah, vai trazer na sexta-feira, né? Ah, o MC Gui vai agora? Domingo agora? Ah, legal, domingo agora na Capital Disco. Sidney Magal que vai trazer o seu coração latino no Teatro Coliseu, na sexta-feira. E Criolo participa de festival musical no Portuários com um monte de gente boa. Então essas foram as manchetes dos principais jornais desta segunda-feira. E o fim de semana foi marcado por acidentes de trânsito na região. Pois é, infelizmente, mais um final de semana triste. Os principais casos registrados tiveram vítimas fatais, infelizmente. O que aconteceu? Aconteceu na sexta-feira, no dia 8, um homem de 31 anos morreu e uma moça ficou gravemente ferida quando a moto em que eles estavam entrou na traseira de um caminhão que trafegava na rodovia Cônego Domênico Rangoni, isso ali no trecho entre Santos e Cubatão. Notícia triste. Infelizmente, não parou por aí. Porque também na sexta-feira, só que aí durante a madrugada, no Canal 3 em Santos, um carro colidiu com um poste no cruzamento da Avenida Washington Luiz. Olha a foto do carro aí. Cruzamento da Avenida Washington Luiz com a Rua Galeão Carvalhal. Olha o estado que ficou esse carro. A gente pode perceber ali que é um carro importado, que, portanto, a gente imagina que seja um carro seguro, que tem ali os seus airbags, que dá para ver, inclusive, ali pela cor meio verde clarinha ali do airbag na lateral. Então, um carro completamente seguro. E mesmo assim, o jovem Patrick da Rocha Seródio, de 21 anos, que estava no banco do passageiro, teve o braço decepado, tá aí o rapaz. Ele foi levado para a Santa Casa de Santos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista e mais uma pessoa estavam dentro do veículo, mas fugiram do local. E até amanhã deste domingo, o condutor não se apresentou à polícia, né? E no boletim de ocorrência da colisão são registrados os crimes de omissão de socorro, fuga do local do acidente e homicídio culposo. Inclusive, teve até um vídeo que circulou na internet durante o final de semana de uma câmera do local do acidente, onde mostra o motorista descendo do carro, abrindo o porta-malas, retirando algum objeto dentro do porta-malas e correndo com ele na mão. Parece a impressão que se dá é de que iria descartar aquilo que ele retirou do carro em outro lugar. Na tarde da sexta-feira, o pai do motorista esteve no 7º Distrito Policial de Santos, onde o acidente foi registrado. Ele apresentou documentos e disse não saber onde o filho está. E na tarde desse domingo, em São Vicente, mais uma notícia triste. 2 idosas morreram após serem atingidas pela estrutura de concreto de um ponto de ônibus que desabou na Avenida da Praia. Aí estão as fotos do local. O acidente que aconteceu por volta das 4h30 da tarde, na Avenida Padre Manuel da Nóbrega, ali na Praia do Itararé, sentido Santos. Segundo informações que nós obtivemos através da Polícia Militar, um ônibus intermunicipal parou no ponto para desembarcar um passageiro cadeirante. Quando o motorista percebeu,
que o veículo ainda estava um pouco distante da guia. E aí ele resolveu aproximá-lo da calçada. E foi nesse momento que o retrovisor direito do veículo atingiu o ponto de ônibus e acabou derrubando a estrutura, que caiu sobre as duas idosas. As vítimas, que tinham 70 e 74 anos, foram resgatadas por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e levadas para o hospital da cidade. A morte delas foi confirmada pela Secretaria de Saúde ao final da tarde. Mais uma nota triste, infelizmente. As notícias são tristes, mas nós temos que informar. Faleceu ontem, aos 85 anos, o comerciante e ex-vice-prefeito de Santos, Carlos Lamberti. Ele foi secretário de Turismo, Cultura e Esportes no governo do prefeito Antônio Manuel de Carvalho, de 1974 a 1979. E também foi secretário de Turismo da cidade na gestão do prefeito Davi Capistrano, de 1993 a 1996. Carlos Lamberti também foi presidente do Clube Internacional de Regatas. Em nome de Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde, vamos conhecer agora a movimentação nas estradas. Vamos lá. Tráfego normal no sistema Anchieta Imigrantes, viu? Tráfego está normalzinho no sistema Anchieta Imigrantes, está operando lá no esquema 5x5, está com tráfego lento pela Anchieta na chegada à capital. Vamos tomar cuidado, hein? Na Cônego Domênico Rangoni e na Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Para quem vai se utilizar do serviço de balsas, a travessia Santos-Guarujá opera com 4 embarcações. Guarujá-Bertioga opera com 1 embarcação. Já São Sebastião Ilhabela opera com 2 embarcações. Para quem vai a São Paulo, muita atenção ao rodízio de placas. Automóveis com placas finais 1 e 2 são proibidos de circular no centro expandido da capital paulista. Agora é começo de semana, hoje é segunda-feira, está todo mundo pensando em como vai ser o tempo, não é isso? Então vamos lá, chegando agora a previsão do tempo. Para esta segunda-feira é de sol. Oh, coisa boa, graças a Deus, hein? Previsão de sol, que bom. E os termômetros, hein? Dá uma olhada aí, os termômetros em Santos marcam a mínima de 19 e, a máxima de 30 graus. Vai ser mais um dia quente, hein? Então se prepara aí que vai ser mais um dia quente aqui na Baixada Santista. Esse é o Hora Geral ao vivo pela Santa Cecília TV e você vai participar junto conosco porque daqui a pouquinho nós teremos um convidado especial. Você vai participar fazendo a sua pergunta pelo 3041-6777, o 981-387000 e ainda o e-mail horageral@estoucomvocê.com.br. Mas tudo isso é depois do intervalo no Hora Geral aqui na Santa Cecília TV. A gente volta já. Já estamos de volta ao vivo aqui na Santa Cecília TV com mais um Hora Geral. Daqui a pouquinho nós teremos um convidado muito especial que você vai participar conosco, hein? Vai fazer a sua pergunta. Fique à vontade. Mas antes, em nome de Memorial, tradição em preservar a história, vamos conhecer as notícias de esporte aqui no Hora Geral. O brasileiro Yamaguchi Falcão, da Memorial Necrópole Ecumênica, confirmou favoritismo e nocauteou o colombiano Davis El Felino Cáceres no Desafio Internacional de Boxe, realizado na noite de sexta-feira, dia 8, no Mendes Convention Center, em Santos. Com a vitória, Yamaguchi manteve o cinturão latino do Conselho Mundial de Boxe, o CMB, peso médio, e deu um passo importante para se habilitar à disputa do título mundial da categoria. Yamaguchi fez a luta principal do card de 8 combates. Com uma carreira em ascensão desde a medalha olímpica em Londres em 2012, logo no primeiro round, Yamaguchi demonstrou toda a sua superioridade sobre o El Felino, combinando diretos e cruzados que fizeram o colombiano balançar. O nocaute, contudo, veio somente aos 54 segundos do segundo round e você está vendo as imagens aí da luta do Yamaguchi Falcão, hein? Olha só, Yamaguchi Falcão que não deixou por menos não, hein? O El Felino, o El Felino caiu como El Gatito, né? Aí, olha lá, o Yamaguchi naquele jogo de pernas, né?
Olha lá, jogo de pernas dos boxeadores. Vou falar uma coisa, isso aí deve cansar demais, hein? Só de ver 10 segundos da luta, a gente já fica até um pouco cansado. Caramba! Parabéns ao Yamaguchi Falcão, hein? Olha só, continuando aí com as notas de esporte pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão, a Portuguesa Santista confirmou a grande campanha da primeira fase ao vencer o Atlético Mogi, em Mogi das Cruzes. A partida foi disputada no último sábado, dia 9, e a Briosa venceu por 2-0 com gols do artilheiro William de pênalti e Fernando. A vitória da Briosa deixa a equipe com 31 pontos no grupo 4. Além da classificação para a segunda fase, conquistada com 4 rodadas de antecedência, a vitória deu ao time rubro-verde a liderança isolada da chave. Agora de maneira definitiva, já que a equipe santista não pode ser mais alcançada por ninguém. No próximo domingo, dia 17, a Briosa recebe o Guarulhos no estádio Eurico Mursa. E também pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão, o Jabaquara fez bonito, viu? O Leão da Caneleira recebeu a União Mogi na manhã desse domingo, dia 10, e aplicou uma sonora goleada 5-1. Os gols do Jabaquara foram marcados pelo goleiro Thiago, de pênalti, Mancha, Luiz Thiago, Aleph e Guilherminho. O gol do União Mogi foi de G contra. Com o resultado, o rubro-amarelo precisa apenas de um empate contra o já desclassificado Mantiqueira para avançar à segunda fase da competição. O jogo será disputado no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Parabéns à Portuguesa Santista e também parabéns ao grande Jabaquara. Tá aí, né, os times da cidade fazendo bonito. Bom, agora vem o quadro Dicas de Saúde, no oferecimento do Hospital de Olhos Grotone. Para perto, para longe, para você. Olha, esse é um problema mundial. A Organização Mundial de Saúde, ela estima que mais ou menos 10% da população hoje é obesa, tá? E que 2,5 milhões aproximadamente de pessoas morrem por ano em decorrência de sequelas relacionadas à obesidade, tá? Olha, o junk food é um problema, e é um problema que ele deve ser duramente estudado e realmente reavaliado. Por quê? Apesar de ser um alimento que é facilmente encontrado em qualquer prateleira, qualquer supermercado, na maioria das cadeias que existem realmente de comidas confortáveis, vamos dizer assim, esse tipo de alimento ele causa um fenômeno que altera totalmente o mecanismo de saciedade das pessoas. Ou seja, uma pessoa, uma criança, que é acostumada a comer muito dessas guloseimas, muito desses junk foods, desde pequena, ela começa a mudar os gostos dela. E a partir dali, a comida nunca é suficiente, ou seja, ela vai sempre querendo mais e mais e mais e mais, e por outro lado ela começa a deixar de comer alimentos que são saudáveis. Por quê? Porque ela está acostumada com gostos que são mais simples de digerir. Então, dessa maneira, eu recomendo que realmente os pais estejam sempre alertas para esse tipo de questão e controlem para melhorar a alimentação dos seus filhos. Muito obrigado ao Dr. Grotone pelas informações. Olha, hoje no Hora Geral, o nosso convidado é Luciano Marques. Como é que vai, Luciano? Bom dia, tudo bem? Sérgio, tudo bom, graças a Deus. Muito prazer receber aqui a sua visita. Prazer é nosso, sempre estar aqui. No nosso programa. O Luciano Marques, que é presidente do CONDEF, que é o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, não é isso? Positivo. Esse Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, qual é o objetivo desse conselho? Olha, na verdade, o Conselho tem três grandes funções, né? Deliberação, normatização, fiscalização e dar assessoria também sobre as pessoas com deficiência. E o grande objetivo é fazer valer os direitos da pessoa com deficiência, né? É um órgão onde você acata as denúncias vindas da sociedade, né? E também prioriza e dá norte à política municipal, no caso de Santos. Nós falamos aqui no início que hoje é o Dia Mundial da População, né? E aí eu comentei aqui que nós crescemos por ano cerca de 75 milhões de pessoas por ano. Existe uma estatística e dados sobre as pessoas com deficiência, esse crescimento? Existe. Eu vou fazer um relato rápido, né? Desde 91 a gente percebe esse crescimento avassalador dessa população. Então, em 91 nós éramos 10% da população, cerca de, na ocasião, de 15 milhões de pessoas. Em 2000, não passado ainda nem 10 anos, né? Nem uma década, a gente pulou de 10% para 15%, de 15 milhões para 24 milhões e meio. E agora, recentemente, com o censo de 2010, nós pulamos de 15% para 24%, de 24 milhões para 45 milhões de pessoas com deficiência. Quase um quarto da população do Brasil tem alguma deficiência. Claro que isso deve-se principalmente ao fato do envelhecimento das pessoas, né? Sim. Hoje os idosos vivem mais,
e com a chegada da idade é natural que você vá perdendo um pouco da visão, da audição e até mesmo das articulações que compromete a sua deambulação. E por outro lado, paralelamente a isso, também tem a violência, né, que assola a nossa sociedade em qualquer lugar deste país. Então, quando as pessoas não morrem, ficam sequeladas de forma definitiva, o que leva a também ser considerado uma pessoa com deficiência. Agora, Luciano, desse total de pessoas com deficiência, 100% dessas pessoas estão incluídos na sociedade como uma pessoa sem deficiência? Claro que não, absolutamente. Infelizmente, não. Né? Apesar da legislação prever essa inclusão, né, seja no mercado de trabalho, seja no turismo, seja na mobilidade urbana, enfim, nas atividades comuns de uma sociedade, a gente ainda tem grandes dificuldades, e inclusive em grandes centros, né? Se você pensar que nos grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, grandes capitais, ainda tem essa dificuldade, a gente fica pensando nos outros lugares onde a informação, o transporte, por exemplo, ainda não está acessível, considerando-se inclusive que o prazo para que todo o transporte público deve ser adequado e acessível já venceu, né, em 2008, então, aliás, 2014, portanto já faz 2 anos que venceu. E os transportes, de um modo geral, é só você pegar, por exemplo, o transporte rodoviário. Daqui para São Paulo não tem acesso. É né? verdade. Então, a gente pode afirmar com toda certeza que as pessoas ainda não estão devidamente incluídas na sociedade, infelizmente. Infelizmente. E a gente percebe uma grande dificuldade caminhando pelas ruas. Então, aí já é outra questão, né? Que é a mobilidade urbana, né? As calçadas, eu sempre brinco que eu moro no Gonzaga, e há 1,5 quadra da Ana Costa, uma avenida importante, né, e bonita, e eu não consigo ir até a Ana Costa pelas calçadas. Da minha casa até a Ana Costa eu vou pela rua, disputando espaços com os carros. Claro que prudentemente, né, para que não haja nenhum episódio trágico, mas é perigoso. É perigoso, né? É perigoso. É muito complicado e estou falando de Santos, que é uma cidade bastante avançada, com recursos, enfim, ainda tem essa dificuldade, infelizmente. Você sabe que falando nisso, sexta ou sábado, não me lembro exatamente quando, mas eu estive ali na Ana Costa com a Francisco Glicério, onde está tendo a intervenção ali por conta do VLT. E eu achei bem curioso, porque ali quase em frente ao prédio da Prodesan, foi feito então um desvio, né, para que os carros passem ali ao lado. E aí o que aconteceu? Tiraram aquele canteirinho que havia ali, na conversão de quem quer pegar Francisco Glicério, pintaram a faixa de pedestre. Só que quando você acaba de atravessar a faixa de pedestre, do outro lado tem uma calçada normal e o pior, há um canteiro, né? Há um canteiro. Então, quer dizer, você tem que atravessar, tem que pular aquele canteiro para uma pessoa que não tenha deficiência. Aí eu procurei a rampa de acesso. Não tem. Não, a rampa de acesso existe, mas ela existe lá na esquina, já quase no meio da avenida, trazendo perigo ao usuário. Infelizmente, então, é isso, né? As coisas são feitas de forma improvisada, né? E a gente percebe muito claramente pela situação que está ali, que é uma coisa que vamos fazer assim, porque tem que dar um jeito de fazer. E esquece de todo mundo, né? Porque aquele que você falou, né? O dia da população. Nós também somos população. Sim. Nós também trabalhamos aqui, nós também moramos aqui, nós também pagamos nossos impostos aqui, votamos aqui. E, no entanto, essa população fica meio esquecida, né? Justamente a que mais tem dificuldade de andar e, né, de deambular pela cidade, encontra essas barreiras. Fora as obras, né, que você vê por aí, fora os bares que resolveram ocupar as calçadas como extensão do seu estabelecimento, e assim vai. A própria conservação das calçadas, enfim, é bem complexo. Nós estamos falando de um bairro como Gonzaga, como Boqueirão. Se você for mais para dentro da cidade, nas ruas mais intermediárias, então a situação fica pior. Você falou sobre a população, inclusive a inserção da população com deficiência no mercado de trabalho. Eu queria saber esse lado. Como é que está o mercado de trabalho para pessoas com deficiência? Essa questão das cotas resolveu o problema? Não, resolveu. Quer dizer, ela resolve à medida que o mercado está aberto, mas ainda tem muita dificuldade. E tem os dois lados, né? O que a gente ouve muito falar, principalmente por parte da imprensa de um modo geral, e dos empresários, é que a pessoa com deficiência não está qualificada. Há uma certa verdade nessa afirmação. No entanto, hoje, existem muitas pessoas bem formadas, bem qualificadas, que não conseguem emprego. O emprego é aquele emprego intermediário para baixo. Sim. Mas o cara tem uma graduação, mas então como fica? Aí não tem a vaga para ele. Por outro lado, na minha opinião, eu trabalho um pouco, dei muita assessoria nessa área, eu percebo que as empresas sim precisam se qualificar, elas não estão preparadas.
né? Elas estão naquele conceito que a pessoa com deficiência não tem capacidade, não tem força de trabalho, né? A gente faz alguns trabalhos dentro de empresas e a gente percebe que as chefias, né, em cada setor daquela empresa desconhecem. Então a gente tem que fazer todo um trabalho para que a empresa também esteja preparada para receber aquele trabalhador com algum tipo de deficiência. E enquanto isso não acontecer, as pessoas vão continuar cumprindo cota. Na realidade, cumprir cota é uma forma legal. Existe a lei que te obriga empresas acima de 100 funcionários. Mas a proposta da lei, ela não é cumprir por cumprir, é incluir a pessoa, né? Ou seja, fazer parte de todo aquele contexto de ambiente de trabalho de uma empresa qualquer. Né? E agora, contratar para cumprir cota, para chegar para o delegado do trabalho e falar, olha, eu estou cumprindo a minha cota, mas o cidadão está lá largado num canto dentro da empresa, sofrendo, fazendo sofrer os que estão ao seu redor. Isso realmente não é o propósito da lei. Infelizmente, é assim que se faz. Cumpre-se a lei na íntegra. Vamos cumprir a cota. Porque está despreparado. E não resolve o problema, né? Não resolve. Estamos conversando com o Luciano Marques, presidente do CONDEF, Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E você pode participar conosco ligando 3041-6777, mandando e-mail para horageral@euestoucomvocê.com.br ou pelo nosso WhatsApp 981387000. Vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já com mais conversa com o Luciano Marques aqui no Hora Geral. De volta com o Hora Geral, aqui na Santa Cecília TV, com o nosso convidado Luciano Marques, que é presidente do CONDEF, o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e também recebendo agora a Alcione. Como é que vai, Alcione? Tudo bem? Muito bem. A Alcione, que também já fez parte do CONDEF ou continua fazendo parte? Como é que é isso? Eu sou uma conselheira nata. Conselheira nata. Atuante não estou tanto agora. É mesmo? Agora eu fiquei sabendo, um passarinho me contou, que parece que você funciona como uma espiã, é isso? Uma cagueta. Como é que é isso, Alcione? A gente vê as coisas, tira foto, reclama, liga para o CONDEF, liga para o Wilson da CET. Então a gente fica denunciando ou elogiando, quando também tem que elogiar. E, Luciano, nada melhor que uma pessoa com deficiência para mostrar exatamente onde estão os problemas. Sim. É importante, eu costumo dizer que a Alcione é nossa espiã, sim, porque é uma pessoa muito atuante no movimento, né, e sabe como fazer. Infelizmente, a maioria da população, não só na questão do segmento da pessoa com deficiência, mas as pessoas têm medo ou acham que não vai resolver uma denúncia. Ah, não vou perder meu tempo e tal. A Alcione não, a Alcione acredita nisso. Então ela fotografa, agora com o Zap, então fica muito mais fácil. Né? Ela faz foto de uma rampa, ela faz foto de uma situação de um ônibus que não atendeu adequadamente, porque não estava funcionando, enfim. E isso alimenta o CONDEF na sua função de fiscalização. Sim, sem dúvida. Porque a gente não tem, todos os conselheiros são voluntários. Então a gente não tem esse poderio de fogo para estar em todos os cantos da cidade investigando. E aí não é só a Alcione, fica o convite para os nossos santistas, nossos munícipes, né, com deficiência ou sem, que vejam alguma coisa errada que que esteja ferindo o direito do cidadão com deficiência. Ele pode procurar o CONDEF, pode denunciar, e essa denúncia será encaminhada ao Ministério Público, no caso, a promotoria da pessoa com deficiência, e lá serão tomadas as providências de forma que se garanta o direito desses cidadãos. E nós também colocamos à disposição o nosso WhatsApp, 981387000, para quem quiser fazer alguma denúncia, quer fazer uma foto, como disse aqui a Alcione, quer fazer um vídeo, manda pra gente e a gente encaminha lá para o CONDEF. Da mesma forma como você pode participar do programa agora, exatamente agora, fazendo a sua pergunta aqui para o Luciano, fazendo a pergunta para a Alcione, 981387000 ou 3041-6777. Agora, Luciano, eu queria falar com você sobre um assunto importante, que foi uma matéria que saiu no jornal A Tribuna. Né? A gente está falando aqui sobre as pessoas participarem, fazendo aí as suas denúncias. Então está aqui o jornal A Tribuna, no sábado, né? No caderno Cidades, diz: atendimentos têm queda no Luci Montoro. Segundo a Prefeitura, serviços no Centro de Referência para Recuperar Deficientes Físicos, mantido pelo Estado em Santos, vêm sendo reduzidos. Mas não é só Santos, não. A matéria diz que 5 das 9 prefeituras da região trazem essa informação. O que está acontecendo? Então, vamos explicar. O Luci Montoro é um programa de governo do Estado, né? Ele atende metropolitanamente, está sediado em Santos, né? Ele atende os 9 municípios da nossa Baixada Santista. E, basicamente, ele atende pessoas com deficiência física na seção de órtese e próteses, né? Então, o que acontecia? Até um pouco tempo atrás, os municípios têm os seus setores de saúde, de reabilitação. Lá, aquele munícipe daquela localidade fazia todo o processo de reabilitação e, no final, era encaminhado para o Luci Montoro, sediado em Santos, onde ele vinha retirar sua órtese e sua prótese. Então, a primeira coisa que mudou hoje nessa questão da diminuição da seção das órteses e próteses é que, para você ter direito a essa órtese e prótese, tem que vir fazer a reabilitação em Santos. Então, você imagina
E um processo de reabilitação não dura uma semana, ela dura 4 meses, 5 meses, 6 meses, dependendo da reabilitação, e cada um é cada um. Então você imagina uma pessoa se deslocando, já com as dificuldades todas, de Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Bertioga, para vir fazer reabilitação em Santos, na sede do Luci Montoro. Isso já exclui um monte de gente. Aí falta transporte municipal, não tem o transporte inclusive adequado, né? Mas não é só isso. O pior são os critérios para eliminar as pessoas do programa, né? E a Alcione foi uma vítima, e é por isso que eu acho muito importante a presença dela. Hoje, assim, os critérios são os mais absurdos possíveis. Exemplo, pessoas com deficiência grave não têm direito a uma cadeira de roda. Como assim? E se você se você tem deficiência já há 30 anos, também não tem direito. Só quem é mais recente deficiente, tipo 2 anos, 1 ano e meio. Se tiver 5 anos de lesão, você fica para depois, né? Você não vai ter também direito a órtese ou a prótese, no caso do cadeirante, a órtese. Então, são itens que vai eliminando o candidato a ter o seu equipamento, que, consequentemente, sem esse equipamento, imagina eu e Alcione sem cadeira de roda. Não tem como. Não sai nem da cama. Sim. Né? Aí depois tem lei para o trabalho, tem a lei da inclusão, nisso, naquilo, e como é que faz, né? Então, o Luci Montoro vem prejudicando sensivelmente os cidadãos com deficiência, no caso, deficiência física, na nossa região. Isso é muito ruim. Santos, por exemplo, tinha o seu programa de órtese e prótese, que acabou. Migramos para o Luci Montoro e agora não tem nem no município de Santos e nem no Luci Montoro. É uma pena. É uma pena. Torcer para que as autoridades façam alguma coisa para resolver essa situação. Inclusive, né? Os conselhos municipais da região, pelo menos 5 desses que você citou aí, já entrou no Ministério Público com uma ação contra o Estado para que ele volte a ceder, como vinha fazendo logo no começo, as órteses e as próteses para os munícipes da região. Infelizmente, estamos partindo para o final do programa. Tem que deixar um contato do CONDEF para quem quiser entrar em contato, como você disse, para de repente fazer alguma denúncia e para quem precisa dos serviços. Sim. O CONDEF fica na Conselheiro Nébias, 267, ali em frente a Júlio de Mesquita, na Vila Matias. Nosso telefone é 3223-5281. Pode repetir? Liga lá. 3223-5281. Tá certo. Começamos aqui com o Luciano Marques, presidente do CONDEF, também com a Alcione, que também faz parte aqui, sempre está colaborando, sempre ajudando. E fica aqui as portas abertas para quando precisar de alguma coisa. Venham aqui, o Hora Geral está à disposição. Nós é que agradecemos a oportunidade. Obrigado. Fiquem por aqui até o final do programa. Estamos chegando ao final, mas sempre a gente encerra com festa, com alegria. Aniversariantes de hoje. Vamos lá, Paulo Nascimento. Parabéns ao Paulo Nascimento que está aniversariando hoje. Cadê o Paulo? Ô, Paulão, parabéns. Olha, o infectologista Ricardo Aiden também está fazendo aniversário hoje. Parabéns, doutor. Olha aí, parabéns a você que está fazendo aniversário. Para você que infelizmente não conseguiu entrar em contato conosco, a gente não conseguiu citar você, mas a você que faz aniversário, parabéns, muitas felicidades. Uma boa semana. Obrigado a todos da equipe técnica. Obrigado a você de casa. Beijos no coração. Fiquem com Deus. A gente volta logo mais na reapresentação às 4 da tarde e amanhã ao vivo às 7 da manhã no Hora Geral aqui na Santa Cecília TV. Tchau!